Oi, tudo bom? É, Bem, a gente já vem falando sobre a importância do desenvolvimento da ciência e do conhecimento científico para melhorar a qualidade de vida da população e qual a influência dessas transformações ao longo do tempo. Então, ontem nós acordamos, vamos dizer assim, o primeiro dia útil dessa semana, com o relatório do IPCC 2021. O IPCC é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Acontece periodicamente e ele é um resultado de estudos de diversas áreas do conhecimento, né, para a melhoria da ciência e o impacto da ação do homem ou a reação da natureza às formas destrutivas que o homem tem de lidar com ela. Então, o jornalismo em geral está em polvorosa porque esse relatório do IPCC 2021 foi bem categórico quanto à irreversibilidade dos danos que o homem tem perpetrado sobre a natureza e o reflexo disso para gerações futuras. E isso implica diretamente na saúde das populações, sobretudo as populações mais vulneráveis em lugares mais vulneráveis do mundo, tendo como resultado geral, né, em suma, a gente teria nos próximos 20 anos um aumento de 1,5 graus centígrados, né, no planeta como um todo. Esse aumento de 1,5 grau, ele é atípico, não era o que se esperava para esse período, para esta década, na verdade era o aumento que se esperava para os próximos 50 ou 100 anos da Terra, e a gente vai ver alguns gráficos que têm essa relação. Mas, professora, eu não tenho nada a ver com isso. É tipo você dizer, tem gente morrendo de fome, você dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. A sua ação e o seu modo de vida impacta diretamente na relação que outros indivíduos podem ter com o capital, com esse meio, com essa sociedade de consumo que a gente vive, das formas como nós exploramos a natureza ao nosso favor, que normalmente são destrutivas, incluindo o que nós fazemos como o consumo de combustíveis, a queima de combustíveis fósseis, que vem acontecendo desde a sociedade industrial, por exemplo. Então, o IPCC ele tem essa relação e, em suma, em resumo, o resultado desse relatório de mais de 3.000 páginas vem trazendo a intensificação do ciclo da água, a exaustão dos mananciais de água do nosso planeta, né? Chuvas mais intensas, inundações associadas a isso, então catástrofes naturais relacionadas aos ciclos da água, tanto para as regiões marítimas quanto para as regiões terrestres, mudança nessas inundações, nas precipitações de água de regiões mais secas para regiões mais úmidas e vice-versa. E isso impacta diretamente na mudança também da umidade do ar e da temperatura daquelas determinadas regiões, como a nossa, por exemplo. A afetação desses padrões de precipitação, como em altas latitudes, que você tem um aumento da precipitação, a gente tem uma mudança também no padrão de chuvas em regiões mais úmidas, como é o caso da floresta amazônica, para mais ou para menos, com a diminuição em grandes partes de regiões subtropicais. Nós nos encontramos em uma região tropical entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, como vocês devem lembrar, entre a linha do Equador e Capricórnio. Espera-se mudança nessa precipitação das monções, marés de monções, que vocês lembram também, das mudanças das massas de ar, que variam de acordo com a região. Nós temos o aumento do nível do mar ao longo do século XXI, contribuindo para inundações costeiras. Então, nós já temos em alguns jornais e alguns noticiários que você percebe a mudança de algumas cidades que estão ficando submersas em virtude do avanço do mar sobre essas comunidades costeiras.
né, em áreas baixas e erosão costeira, eventos extremos ao nível do mar que ocorreram anteriormente uma vez em 100 anos, podem acontecer todos os anos até o final do século. Então você tem visto, por exemplo, algumas notícias em regiões em que as chuvas têm sido mais intensas. Choveu em um ano o que se esperava, choveu em um dia o que se esperava para uma chuva de um ano, um exemplo. Aquecimento adicional que amplia o derretimento de permafrost. Nós vamos falar sobre isso em outro momento, mas o permafrost ele pode desencadear também o aumento como um todo da atmosfera terrestre a partir do efeito estufa, pela liberação de gases, de moléculas ou de micro-organismos que estejam congelados e podem retornar. A possibilidade metabólica, e a gente sabe que toda reação química libera uma quantidade de libera calor, uma determinada quantidade de calor, e isso impacta na mudança de temperatura ao redor daquela reação. Perda da cobertura de neve sazonal, derretimento das geleiras e mantos de gelo, que a gente vai ver até um softwarezinho da NASA com essa mudança ao longo do tempo. A gente vai vivenciar a observação da mudança de ecossistemas marinhos e das populações que dependem daqueles ecossistemas, inclusive porque é um resultado de séculos de pesca predatória, de caça predatória, de ocupação não natural de espaços que deveriam ser de preservação ambiental, né? Algumas cidades que vão ter sua modificação espacial devido a, por exemplo, ondas de calor, inclusive algumas notícias, se você prestar atenção, têm ocorrido na costa nordeste dos Estados Unidos, noroeste dos Estados Unidos, com o impacto sobre as redes elétricas, sobre a possibilidade de acondicionamento de alimentos, perda de alimentos, indivíduos que sucumbem às temperaturas extremas dessas ondas de calor, assim como as ondas de frio, o que vem acontecendo no Brasil nas últimas semanas, como na região sul, em que houve a ocorrência de neve, por exemplo, que não ocorria há muito tempo. Porque é um problema de gerações. Ele é um resultado de mudanças comportamentais sociais ao longo dos séculos que nós vimos observando, né? O aumento do nível do mar, que já vinha sendo anunciado há algumas décadas, há algum tempo, devido também ao derretimento das calotas polares, né? E dos aportes de gelo. Diminuição da produtividade de colheitas, de plantio, de áreas de plantio também, e mudança do perfil produtivo, sobretudo da agroindústria, com foco na exportação de produtos e de diminuição da oferta de variedade, sobretudo para a própria população. Aumento das discrepâncias sociais em virtude do aumento do acúmulo do capital para pequenos grupos que se tornam cada vez mais ricos, que nós temos no Brasil alguns dos maiores bilionários do mundo, enquanto nós temos o maior índice de desemprego e de fome, de calamidade pública na perspectiva de populações cada vez mais pobres e com menos acesso aos bens de consumo e ao que é de direito. O aumento da intensidade e da gravidade de fenômenos relacionados à dicotomia, ao binômio guerra e paz. Nós vivenciamos longos períodos de guerra, sobretudo no Oriente Médio, mas que isso vai se estendendo e o clima de animosidade se estende para outros espaços, inclusive o próprio país, de conflitos internos. Isso resulta em um desvio da prioridade de recursos públicos que deveriam ir para a população ou para áreas de preservação ambiental, que hoje queimam, por exemplo, na Amazônia,
o aumento desses conflitos, sobretudo conflitos armados, em busca de recursos cada vez mais limitados, seja ela água, seja ela petróleo, que vai ser o combustível fóssil que tem regido a produção de energia e de mobilidade urbana nos últimos séculos, né? Esgotamento dos recursos hídricos disponíveis, né? E aumento na ocorrência de doenças. Nós temos aumento dos riscos relacionados ao clima, como, por exemplo, estou procurando meu mouse. Como, por exemplo, mais de 35 milhões de pessoas afetadas por enchentes, por inundações. Temos também como continuidade disso aí o aumento do processo de acidificação dos oceanos, em virtude daquela mudança dos ciclos da água, mudanças, ameaça também alguns ecossistemas, seja na água, seja na terra, por mudanças adaptativas que nós já conhecemos que podem ocorrer em alguns biomas. E como resultado também isso pode implementar mudanças em espécies animais que habitam esses espaços, que habitam essas regiões. Mudanças de habitats de animais silvestres para espaços urbanos e vice-versa, com alterações metabólicas ou biológicas que possam favorecer o que aconteceu, por exemplo, com o vírus que gerou a pandemia que ora nós vivenciamos, que são os saltos biológicos que acontecem de animal para animal até chegar ao ser humano como um hospedeiro final, né? Nós vamos ter também secas, mortes em virtudes das mudanças ambientais, como a alta amplitude de mudanças de temperatura que afetam diretamente os animais. Estamos falando também, por exemplo, do ser humano. Uma mudança média da temperatura ambiental pode provocar a médio e longo prazo mudanças no padrão de fertilidade do ser humano, sobretudo o homem, cujo órgão genital externo, como o testículo, pode sofrer mudanças na sua fisiologia, na sua função, em virtude da mudança de temperatura ambiental, que a gente sabe também, que é uma resposta evolutiva dos mamíferos. Podemos ter também uma mudança no padrão de hidratação, mudanças no padrão de sono, da fisiologia, da neurofisiologia e da resposta do corpo a essa temperatura ambiente. Também o nosso termostato interno, que vai ser a região do hipotálamo. E como resposta, a gente pode ter outros eventos biológicos em resposta a essas mudanças ambientais, que são adaptações do meio, a adaptação dos micro-organismos a essas intempéries, né? E as causas e efeitos dessa mudança climática vêm tanto dos processos de industrialização, o uso de energia indiscriminado, o uso das fontes de energia, práticas de agricultura, como seria o agronegócio, que tem várias respostas ambientais, desde o uso de agrotóxicos até a forma como ele vai se expandindo a partir da derrubada de áreas de preservação ambiental, desflorestamento, práticas de consumo, a prática da pecuária, que nós sabemos que a criação de gado para o abate, para o consumo, é também o acúmulo desse gado. A gente sabe que a eliminação de gases que intensifica o efeito estufa na terra tem sido cada vez mais produzidas, mais liberados esses gases pelo gado, pela pecuária. Transportes que são movidos à queima de combustíveis fósseis,
extração de recursos naturais que sejam não renováveis, que são não renováveis, poluição que se relaciona à eliminação de dióxido de carbono e monóxido de carbono, tendo como efeitos de todo esse aporte de bagunça cultural e social que são acumulados ao longo dos séculos, o aumento da temperatura, o aumento dos níveis do mar, padrões do clima imprevisíveis, né? O aumento de eventos climáticos extremos, e eventos climáticos extremos que eu estou me referindo é o que a gente tem observado. Os picos, as ondas de calor ou as ondas de frio que vão se manifestar em regiões atípicas, o que não se esperava em determinadas regiões, eventos temporais, tempestades marinhas, terrestres, degradação do solo, perda de biodiversidade e de vida selvagem. E o que a gente fala quando a gente se refere à energia limpa? Seria a realização, o uso, a implementação de medidas que seriam em larga escala. Na verdade, você consumir sua escova de bambu, com trocar o uso de canudinho de plástico, você, como indivíduo só, não é suficiente para reverter todo o dano que esse antropoceno tem causado ao planeta Terra e os riscos que nós impomos a nós mesmos e a nossa própria espécie nos próximos séculos. É um resultado das nossas ações em termos de sinfonia para o progresso que tem se imposto, que tem se propagado nos últimos séculos. E é um resultado desse processo e do acúmulo exacerbado, do consumo desenfreado, que é pregado por essa sociedade moderna, por essa pós-modernidade, por exemplo. Então, a gente tem a queima de combustíveis fósseis a partir do uso de energia e recursos não renováveis. Quando eu falo em antropoceno, eu me refiro a esse período da história do planeta que é ocupado pelo ser humano tão somente nos últimos poucos milhões de anos, mas que vem nesse período, nessa era cenozoica, que vem sofrendo a influência do homem para a sua ambientação, colonização, ocupação, avanço e manutenção nesse espaço natural que tem modificado todo o planeta em função de sua própria permanência e seu próprio acúmulo material nele. Ele é relativo a essa época mais recente da Terra, do impacto da atividade humana nos ecossistemas. Então, seria o período antropocênico. Nós estaremos aqui, por exemplo, nesse período que nós vamos chamar de Holoceno, e por incrível que pareça, com relação ao período de existência da vida na Terra, é um período pequeno, então a gente tem antes Cenozoico, Mesozoico e tal, desde os dinossauros até chegar àquela sopa primordial, mas em termos de fatia do bolo, do tempo de permanência, de existência da vida na Terra, é muito pouco tempo quando a gente considera cerca de 12 mil anos, por exemplo. A gente considera aqui 2,6, por exemplo, milhões de anos atrás, sendo que o homem só ocupa a Terra desse tempo para cá, que é o que se espera, que se imagina arqueologicamente. Se levarmos em conta ao longo da história, nós temos vivenciado algumas etapas, desde 10 mil anos antes de Cristo, desse período, nós íamos chamar o período neolítico, que é lá na pré-história, quando os humanos passam de nômades a caçadores e coletores. Né? A segunda revolução agrícola e urbana acontece em meados da Idade Média
e da sua transição da Idade Média para o que nós chamaríamos de Idade Moderna, que é quando nasce a primeira Revolução Industrial, e nós teríamos desde a primeira Revolução Industrial lá, início do século XVIII, por exemplo, até chegarmos ao século XXI, cerca de 4 revoluções industriais. E são marcadas pelas mudanças comportamentais do homem e sua adaptação aos períodos e as respostas que ele tem com relação ao seu uso, acúmulo de capital, que se relaciona ao modo econômico que nós reproduzimos, a circulação e acúmulo de capital. Essa ilustraçãozinha aqui, essa imagem é de um dos primeiros sítios arqueológicos da humanidade, lá na região da Anatólia, da Turquia, que seria Göbekli Tepe, antes do período que se imaginava que os seres humanos tivessem se tornado caçadores, coletores e nômades para a sua relação íntima com a domesticação. Na verdade, o próprio Harari fala que o homem foi domesticado pelo trigo e não o contrário. E aí, quando ele começa a cultivar e as relações sociais, também relações produtivas daqueles grupos, daquelas tribos, também se transformaram em divisões do trabalho por sexo, por funcionalidade, por relação biológica, né? E assim os grupos, agrupamentos familiares, as tribos foram se formando, tanto dependente da região, né, geográfica, quanto das características funcionais daquela tribo, fosse pela força física, fosse pela organização estratégica da localização geográfica para aqueles determinados grupos, que também podia determinar certa proteção física para eles e continuidade daqueles grupos. A mudança, por exemplo, da segunda revolução agrícola, né, aqui a gente já teria, na verdade, o início da Revolução Industrial. Na verdade, a Revolução Agrícola chega naquela imagem característica do feudalismo, quando a organização social girava em torno das relações de suzerania e vassalagem daquela Idade Média para a produção específica para os senhores feudais. E com a organização das cidades fortificadas, cercadas na Idade Média, também se formaram as urbes. Para tanto, a Revolução Industrial, por exemplo, acontece quando se percebe a influência e a importância, por exemplo, da queima do carvão como transformação dessa energia térmica em energia motora. Dessa transformação da energia térmica em energia cinética, que foi o mote para o desenvolvimento da primeira revolução industrial, e com isso a fabricação de novas máquinas, dentre elas o trem, os carros, né, outros navios e etc. A gente tem o desenvolvimento e a ocorrência da segunda revolução industrial, quando está relacionada à agricultura e à produtividade em favor do capitalismo, em favor do capital. A terceira revolução industrial chega junto do desenvolvimento das fábricas e da produção em série, que a gente lembra o Fordismo, por exemplo, né? Até chegarmos à quarta revolução industrial, que está relacionada a esse momento que a gente vivencia, uma revolução que nós podemos chamar de Revolução 4.0 ou Revolução Digital, quando a gente tem uma interface ou interface humano e máquina cada vez mais fundida e aponta para novas formas, novas profissões, como é o caso da ciência de dados, como é o caso da biotecnologia, e as mudanças nos campos de trabalho, né, da continuidade do século XXI. Nessa perspectiva, a gente vai lembrar as transformações que têm acontecido
no perfil, no processo saúde-doença e da forma de reconhecer as doenças, os agentes etiológicos, né, seus causadores, e sua relação com o meio que nós vivemos. Nesse sentimento, nessa impressão, a gente vai percebendo que a Covid, como foi o caso de um artigo, né, de um comentário, na verdade, de Richard Horton para o The Lancet, em 2020, falando que a Covid, ela não é uma pandemia, ela não é uma exclusiva relação vírus e hospedeiro, ela é uma sindemia porque é um resultado de mudanças entre as doenças transmissíveis, não transmissíveis, contexto social e ambiental, que é agravado pela desigualdade social. E não apenas isso, nós também vivemos um período de infodemia, que a gente tem uma epidemia de informação, que normalmente essa informação não é informação adequada para o processo de saúde-doença. É tipo você abrir o WhatsApp e no grupo da família tem uma corrente imensa, que tem sempre alguém que está enviando, dizendo que quem vai curar a Covid é o alho com limão. Então, nós vivemos a época que nós chamamos a época da pós-verdade, em que afirmações vão valer muito mais do que o processo metodológico da ciência, que vai ser a coleta de dados, o processo de observação, mensuração e transformação daqueles dados em evidências que vão ser úteis para a tomada de decisões ou criação, desenvolvimento de políticas de saúde, por exemplo, para a população. Então, a sindemia é um neologismo que combina sinergia de todos esses aspectos, social, ambiental, comportamental, com pandemia. Foi cunhado na década de 90 pelo antropólogo e médico Mary Singer, né? E ele ia definindo que a sindemia vai ser a situação em que duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma das duas doenças, dessas opções, por exemplo. Aí eu vou mostrar aqui esse QR Code para o acesso a um artigo. Então, no curso da história, a gente tem a ocorrência de pandemias, que a gente vai lembrando, como foi o caso da pandemia da influenza e tal, mas também as mudanças sociais que têm repercutido nos riscos cada vez maiores que as populações correm a doenças que sejam novas, vamos dizer assim. E aí esse editor do artigo do Lancet diz: não importa quão eficaz seja um tratamento ou quão protetora seja uma vacina, a busca por uma solução puramente biomédica contra a Covid-19 vai falhar. A menos que os governos elaborem políticas e programas para reverter profundas disparidades sociais, nossas sociedades nunca estarão verdadeiramente protegidas da Covid-19. Ele está falando Covid-19, mas ele pode se referir a qualquer outra nova doença que nós não conhecemos e que poderá ser um resultado desse uso predatório da natureza, como é o caso do que aconteceu com o salto biológico do vírus de um morcego para provavelmente um outro mamífero, como é o caso do pangolim, um animal que é, vamos dizer, conhecido como que o consumo de suas escamas seria afrodisíaco, etc., lá na China. A China é um país que tem uma cosmologia, uma crença em aspectos da natureza ou de alimentos, que o consumo de determinados alimentos influenciaria alguns aspectos emocionais, né, do espírito do indivíduo. Mas o que acontece é que alguns vírus eles vão sofrer saltos biológicos pelo contato direto e contínuo com outros animais que não sejam o seu habitat natural, que foi o caso que aconteceu com o SARS-CoV-2 e o salto biológico de um mamífero intermediário entre o morcego e o humano, né, para o ser humano. E um exemplo simples e claro é uma obra de arte, que é o curta Ilha das Flores, faz a gente refletir bastante da forma como nós nos relacionamos como humanos e nossos semelhantes. Um planeta de refugiados ambientais, um ano de pandemia. Leiam Ailton Krenak, tá? Ele traz obras maravilhosas de relação do ser humano com o meio e como nós não estamos sabendo lidar com as possibilidades de sobrevivência da espécie.
Estamos vivendo um tempo em que os moradores do planeta Terra não conseguem dar conta de compartilhar a vida. Eles produziram muita pobreza, muita desigualdade. Tem gente vivendo como refugiado ambiental. O refugiado ambiental é aquele que perdeu seu território, sua ecologia, seu modo de vida e deve perambular pelo mundo sofrendo discriminação e violência, que é uma marca também dura deste século XXI. Então, nós estamos vivendo a experiência de termos os problemas dos refugiados, os problemas da xenofobia, os problemas do ultranacionalismo, a reemergência da direita ultraconservadora no Brasil, né? Com isso, a gente tem tido mudanças no perfil de saúde da população e de profissões, por exemplo, que estão mais em evidência em determinados períodos. Aqui a fotografia de enfermeiras nos destacamentos na guerra, né? Aqui um exemplo, né, do vírus como um agente, como um vilão em determinados períodos. E as perspectivas para a saúde é que a gente se alie cada vez mais com os processos de construção e de produção da ciência, como esperança de dias melhores e de troca desse superconsumismo, supermaterialismo para formas mais colaborativas, cooperativas e contributivas para a nossa continuidade neste planeta. Então, saídas para essa perspectiva, para esse caminho, uma vez que os danos à natureza já são irreversíveis, mas seria uma perspectiva de sustentabilidade. Obviamente que um indivíduo só não consegue reverter todo um problema social, todo um problema cultural, que é a destruição, a degradação da natureza, dos mananciais de recursos naturais, mas a mudança na postura de consumo para a produção de formas de energias mais limpas, sejam elas energia eólica, energia solar, mudanças sociais que partem da condução de governos que tenham compromisso com a construção de políticas públicas, seja na área da educação, seja na área da saúde, da assistência social, que percebam ações presentes, que essas ações presentes impactam em futuras gerações e que o poder não se relaciona à força física e à força bruta, mas o poder sobre determinada população gira em torno da relação consensual e amigável entre os direitos que aquela população tem e os deveres que ela deve cumprir, e que a força bruta não é o que produz o progresso, mas uma relação harmônica de diferentes áreas do conhecimento em busca do bem comum e da diminuição das desigualdades sociais. Então, qual a sua relação com o mundo que você ainda quereria ver? Qual é a natureza que você ainda observa como interessante, como boa, como produtiva, como bonita, uma vez que até o turismo natural, o turismo ambiental foi alimentado, tem sido alimentado no Brasil durante muito tempo, mas até essas áreas de turismo ambiental estão sendo degradadas. Várias espécies em extinção ou várias espécies já extintas nesse próprio século não têm mais perspectiva de retorno a uma sobrevivência. Então, qual é o mundo que nós estamos construindo para nossos filhos, para nossas sociedades futuras, né? Aí eu trago aqui para demonstrar para vocês esse appzinho, esse softwarezinho da NASA Olhos sobre a Terra. E esse softwarezinho ele mostra todas as sondas e missões que estão circundando o planeta neste momento. Por exemplo, agora que a gente consegue observar os últimos registros sobre as queimadas na Amazônia. Então, ele vai mostrar aqui as queimadas, os focos de incêndio na região da Amazônia, com a riqueza de detalhes. Ele vai mostrar os focos de incêndio em todos os lugares que têm sido relacionados não só de incêndio, de outras naturezas. Aqui são quando eu coloco fires, incêndios, e são em regiões dispersas,
mas normalmente que são causados pela ação do homem, né? Quando eu coloco aqui temporais, aí ele vai mostrar os focos no mundo onde estão sendo captados por satélites em tempo real. Gelo, e aí a gente pode observar algumas regiões de depressão, principalmente aqui que a gente consegue observar uma região que há algumas décadas era coberta de gelo, hoje é água, que a gente vê aqui um satélite que acabou de passar pela superfície da Terra. Água, como o perfil da quantidade do aporte hídrico do planeta tem se modificado. Então, da Terra visível, quem que a gente consegue observar? Que são as regiões que são cobertas. Ele vai demonstrando, né, o tempo de giro da Terra. Então, a gente vai ver a mudança na temperatura global na Terra. Então, ele mostra aqui nessa região a temperatura. As regiões mais quentes são mais puxadas para o vermelho bem escuro. A gente tem a eliminação de dióxido de carbono, que tem acontecido nas últimas décadas. Quanto mais escuro, maior o processo. São as áreas de maior urbanização que a gente sabe que tem a eliminação de gás carbônico. No Brasil, essas regiões também relacionadas à Amazônia têm tido uma maior liberação devido ao processo de queima e de desmatamento. Liberação de monóxido de carbono. As regiões mais vermelhas, mais quentes, são relacionadas onde existe uma maior liberação de monóxido de carbono, e ele é mais liberado em regiões em que tem alta concentração de queima de combustíveis, seja atividade industrial, que a gente vê que tem regiões mais específicas, como na América do Norte, por exemplo, e Europa, mas também em regiões de florestas em que está acontecendo queimadas. Então, aqui no Brasil é bem nítido a partir de satélites da NASA. Níveis dos oceanos, níveis do mar, que têm sido alterados também. O gráfico de temperatura é bem interessante para ajudar a gente a entender essas mudanças. E aí a gente tem a demonstração dos satélites, das missões, né? E cada um tem o seu nomezinho. Vamos aqui ver Calypso, por onde Calypso está agora. E ele está mostrando por onde aquela está indo naquele momento. Ela agora está sobrevoando o oceano, passando pelo sul da África, por exemplo, e voltando, passou por cima da Europa e agora um dos polos e retorna. Então você percebe com isso a importância da ciência e da pesquisa, do avanço das tecnologias para a contribuição na prevenção de grandes problemas, de grandes catástrofes, de manutenção da vida em diferentes naturezas, de diferentes frentes, e a importância que é a gente sair da zona de conforto e entender que quanto mais integradores formos do conhecimento, do saber e do compartilhamento da vida, mais a gente poderá, né, oferecer algo para, né, próximas gerações, próximos tempos de vida neste planeta. Então, obrigada e até a próxima. Não, mentira, obrigada até a próxima não. Eu vou mostrar para vocês agora o artigo para vocês fazerem o fichamento. Então, tem esse artigo, que eu coloquei até a referência, Relação entre Mudanças Climáticas e Saúde Humana. Eu quero que vocês identifiquem
o corpo do texto, como que essa estrutura se organiza, tipo alinhamento, nome de autores, se localiza onde, o resumo contém que tipos de informações, qual é o tipo de sistema de citação. Eu já vou dar a cola, ele usa o sistema autor-data, tá? Normalmente isso aqui é ABNT mesmo, mas eu quero o fichamento para esse texto, justamente conforme o que vocês compreenderam da aula, né, assistida, e a relação, eu quero um parágrafozinho que você fale da nossa relação da vida humana com esse novo, por exemplo, esse novo relatório do IPCC 2021 que eu falei agora, ok? Então, até breve.